Bom, vamos lá. Este é um vídeo de opinião em que eu tenho a intenção de trazer para você uma perspectiva de reflexão, um ponto de vista, algo que eu sempre refleti na minha vida, tenho as minhas razões para tais. Depois dessas últimas polêmicas, e no vídeo até que eu fiz recentemente, sobre André Valadão e daquilo que ele falou sobre os homossexuais, meio que incitando as pessoas a esse ódio, como se, meu Deus, Deus tivesse que, se Deus pudesse, se ele pudesse, enfim, varrer todos os homossexuais da Terra, ou seja, aniquilá-los, seria melhor, afinal de contas, todo mundo está vivendo em pecado. E aí existem algumas interpretações bíblicas, e é a respeito de algumas dessas interpretações que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu sinto em mim a necessidade de compartilhar um pensamento muito profundo que de repente você pode discordar e tá tudo bem, ou de repente você vai concordar comigo em gênero, número e grau. Vamos lá? Mas antes de mais nada, gente, vamos lá, curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais. E lembrando você, quer fazer terapia? Terapia quântica para você tratar suas questões da sua vida, da sua ansiedade, depressão, síndromes, ter com quem conversar. Ou então, terapia de vidas passadas, com regressão de memória. Entre em contato comigo, eu posso ser sua terapeuta. fernandaroosevelt.terapeuta@gmail.com para maiores informações. As informações são passadas apenas via e-mail, então mande e-mail para lá. Se você pensar profundamente em todas as faces da humanidade, em todas as épocas, você vai perceber o mundo primitivo caminhando para uma certa evolução, mas vai entender que essa evolução, ela ainda, em termos morais, ela está muito aquém daquilo que a gente poderia já estar vivendo. Nós evoluímos em muito da tecnologia, nós evoluímos em arquitetura, em vários tipos de estrutura, mas sobre o que concerne a conduta humana, o jeito de viver, nós temos grandes dificuldades. E, sobretudo, eu falo isso no espetáculo Uma História de Vidas Passadas, inclusive. O ser humano sempre teve uma dificuldade enorme de aceitar a diferença. Se eu não me engano, na peça ainda falo, nunca aceitaram os judeus, não aceitaram os negros, não aceitam os gays, né? E outra coisa, essa frase, nossa, ela foi muito colocada de improviso no espetáculo. Nunca aceitam os pobres. O pobre se aceita. Eu tô falando do pobre no sentido de que sempre existe uma classe dominadora, uma classe dominante, e ela quer fazer com que você pense de uma determinada maneira, porque ela consegue ganhar um grande patrimônio. Você é a fonte, você pobre é a fonte de renda dela. O dinheiro sempre vem das grandes massas. As grandes massas aqui poderiam controlar o mundo, mas não conseguem controlar porque elas são controladas muitas vezes aqui. E esses controles, eles existem de diversas maneiras. Quando você estuda história, quando você estuda literatura, quando você estuda a história do teatro, por exemplo, enfim, quando você passa pelas escolas literárias, você percebe o quanto que o pensamento do homem, bem como a maneira de ele se expressar, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, é completamente algo influenciado. De acordo com... Há uma energia no ar, há algo no ar que muda, está sempre em constante alteração. E isso sempre me chamou a atenção porque me faz pensar, quem é o dono da verdade? Estavam tão certos antigamente sobre aquilo que pensavam, e no decorrer do tempo a gente olha para trás e percebe, poxa vida, não é que estavam errados? Para quem disse que a Terra era redonda e teve que morrer na fogueira por causa disso? Para a mulher que não podia de maneira nenhuma ser aceita, porque ela era independente, porque ela buscava as ervas, porque ela buscava o estudo da medicina e era considerada bruxa e foi morta na fogueira? Ou porque ela tinha uma maneira de pensar diferente, ou na verdade eram médiums? E quantas atrocidades, quantos crimes foram criados para que um determinado grupo, um determinado pensamento pudesse se prevalecer? Quando a gente pega a história, a gente vai estudar a era clássica, digamos assim, a era grega, depois a gente tem uma difusão no tempo, uma divisão de tempo com Cristo, depois vem o avanço da Igreja Católica, a gente passa por 1000 anos na Idade das Trevas ou Idade Medieval, e depois a gente entra para o Renascimento e Iluminismo, enfim, vem as revoluções, vem as grandes guerras, e cá estamos, todos nós envolvidos num ambiente em que todo mundo tem oportunidade de se expressar, que através das mídias sociais sempre tem alguém que vai ouvir aquilo que você está falando, alguns em mais proporção, em mais audiência, outros em menor audiência. Uns gostam de mentira, outros gostam de verdade, outros gostam de se iludir, e tá aí a faceta, a cara do povo, igual como sempre esteve.
Só que ninguém é dono da verdade. Daqui a um tempo eu fico me perguntando, com todos os registros que são possíveis hoje, como será a vida daqui a 100 anos? Ou menos que isso? 1000 anos, então? O que vão dizer de nós agora? Que éramos primitivos em era virtual. Como fomos primitivos na Idade das Trevas e as idades que vieram depois. Mas é só uma reflexão muito ligeira. Eu vou dizer isso o seguinte, antes de trazer exatamente meu ponto de vista, eu quero que você assista a esse vídeo, eu espero não ter problema com os direitos autorais, que é a El Que Maravilha falando a respeito do Papai Noel. Meu amor. Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Ah, eu quero. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho, a gente faz fogueiras, etc. Olha como é importante o estudo da história, de onde vieram as castanhas, de onde veio a figura do Papai Noel, o pinheiro. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida, porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E se a gente pensar bem, faz muito sentido. E nesse de noite é 30, 40, 50 abaixo de zero. Então, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo. Eu, particularmente, acredito no que é o que fala, porque sei que era uma pessoa estudada, uma pessoa que se comprometia com os livros, que ia atrás e que não falava as coisas por achismo. Porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia, a aldeia toda dos vikings se reunia, várias aldeias se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem o pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? Pinheiro com velas e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. Partindo do princípio daquilo que ela fala e levando em consideração tudo quanto é coisa que eu já estudei na minha vida desde a faculdade, os estudos na escola, no colégio, que eu estudei como autodidata que sou. E aí o xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia pro meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, um bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, né? Porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. E aí confundiram, Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu chego à conclusão seguinte, sempre ao avanço da igreja, eu vou considerar o pós-Cristo, não antes Cristo, mas ao avanço da igreja,
Como o próprio Cristo disse, não tem como não pensar dessa maneira, haverá falsos cristos e falsos profetas, e fomos sempre inundados disso. Mas se observar bem, no decorrer desse crescimento da igreja, houve uma grande estratégia de controle, e muito dos textos bíblicos foram alterados. Portanto, eu parto para mim do princípio que todo aquele que quer controlar algo em alguém, ele tem algum objetivo por trás. Todo aquele que quer manipular algo ou manipular pessoas, ele tem algum outro objetivo por trás, e quase sempre esses objetivos são de cunho de vaidade, para que eles apareçam, ou de cunho financeiro, ou, sei lá, talvez estratégias, vingança ou alguma coisa assim. Mas eu não consigo acreditar na nobreza disso. Até porque, quando a gente olha, quando a gente estuda de verdade, até os historiadores, pessoas que não são religiosas, mas que estudam a religião, eles partem muito do princípio assim, nossa, Jesus Cristo foi uma pessoa que realmente existiu, talvez a ideia de filho de Deus tenha sido criada pelos outros, mas ele existiu e se tratava de uma pessoa muito evoluída, porque somente uma pessoa muito evoluída consegue dizer ame ao próximo como a si mesmo e ame ao seu inimigo, por exemplo. Isso, para mim, tem cara de Deus. Se a gente conseguisse viver em sociedade a partir de certos prismas, tais como você é livre para fazer o que você quiser, eu sou livre para fazer aquilo que eu desejo. Você tem o direito de viver de acordo com a maneira que você quiser viver. Porém, eu acho que é uma máxima do direito a isso. O seu direito termina quando o meu começa. Por exemplo, existe um limite. Você pode, vamos supor, se a gente vivesse numa anarquia, né? Você pode andar nu no meio da rua, se fosse liberado. Mas eu não deixo que você faça isso na minha casa. Então a gente tem que ter esse limite do respeito. Ou seja, se você é homossexual, esse problema é seu e você vive a sua vida de acordo com aquilo que você tem que viver. Isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Ponto. Ninguém tem que julgar isso, ninguém deveria se preocupar com o que o outro faz na sua intimidade. Porém, se você atravessa de repente, e me obriga a ser homossexual, porque você se apaixona por mim, você é uma mulher que se apaixona aqui pela Fernanda, e começa a me influenciar a seguir dessa maneira, aí já são outros 500 e a gente teria que repensar algumas coisas. Mas o que eu vejo não é isso, o que eu vejo são mentiras políticas de todas as espécies. O que eu vejo são tentativas de pessoas que querem simplesmente aparecer o tempo inteiro. Partindo da mesma premissa que o Natal, ele era, na verdade, uma atividade lá para o norte europeu e que, como tentativa de acabar com uma cultura pagã, colocou-se o aniversário porque o aniversário de Cristo não é realmente em dezembro, tá? Espiritualmente falando, não é. Então, colocou aquele aniversário, né, em 25 de dezembro para acabar com essa festa, vocês podem ver que não tem nada a ver. Aliás, a ideia do cristianismo, para mim, ela é muito mais intrínseca, ela é para dentro, ela é teu universo, ela é peculiar, ela é teu pequeno mundinho. E o mundo do Natal, o comércio, as compras, o pinheiro, isso faz parte de uma tradição humana, não religiosa, não espiritual. Ela tem uma história por trás disso. A Páscoa mesmo tem essa história, para quem conhece, estuda o próprio cristianismo, de onde ela vem. Mas da mesma maneira que tentaram acabar com essa festa, também tentam acabar com a própria homossexualidade, entendendo isso como pecado. Só que a Bíblia foi escrita por mãos humanas. E eu quero só lembrar que, dentro de fatos históricos, a homossexualidade na antiguidade não era tão mal vista assim. Não posso dizer 100% porque eu não estava lá. Porém, o que eu entendo é que ela sempre existiu, ela existe e ela existirá, porque isso faz parte da natureza humana. Existem várias explicações para que a gente possa entender a questão da homossexualidade. Mas ela é daquela pessoa, daquele indivíduo, e pode estar há várias vidas naquele indivíduo. Ou pode ser uma experiência, uma necessidade dessa atual existência, e isso só importa à pessoa. Porém, como o ser humano ainda é muito importante a manipulação, tanto que as mulheres foram manipuladas por tanto tempo. Quem é que me garante que se a gente tivesse tido mulheres no poder e não homens, a gente teria realmente tido uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial? Eu não consigo ter essa certeza. Porque os homens sempre precisaram aparecer se mostrando os machos que não são. Por busca por território, por busca por domínio, e assim tentaram controlar mulheres, ideologias,
religião, incutindo medo na sociedade, cegando as pessoas. E isso está aqui dentro da gente há muitos e muitos séculos. Esse é o problema. Sempre houve uma necessidade de vamos criar filhos, vamos fazer a terra gerar mais filhos e filhos, a coisa de Abraão, né? Então a gente tem, e existe, se não estou dizendo que não exista um mandamento, existem o mandamento de Deus inicial à terra para poder conduzir melhor o homem à sua evolução. Então, crescei-vos e multiplicai-vos, ainda que eu acho que ninguém cresceu muito não, mas é o meu ponto de vista mais espiritual. Para não sair muito da minha linha de raciocínio. Da mesma maneira que quiseram acabar com essa festa, querem acabar com a homossexualidade, sempre quiseram e nunca vão conseguir. Porque isso era uma conduta normal. Eu não estou vendo que isso seja uma questão de pecado. O que eu vejo é que na história, lá atrás, para poder conduzir as pessoas dentro de uma religiosidade, dentro da espiritualidade que se acreditava, e sabendo que na Grécia e em Roma, algumas práticas homossexuais eram normais e até mesmo liberadas. Por exemplo, assim, homens adultos, para iniciar um jovem a sexualidade, a atividade sexual era entre eles, para que depois ele pudesse para uma mulher. Quando ele fosse um homem preparado, ele iria para a mulher. Isso é de acordo com aquela cultura. E, da mesma maneira do Papai Noel, quiseram acabar com essa cultura. Então, historicamente falando e sobretudo espiritualmente falando, eu vejo que o combate, o ódio que se tem contra os homossexuais é simplesmente cultural. É porque alguém acreditou que aquilo é pecado e não é pecado. O pecado está em você apontar o dedo no outro. O pecado é você não estender a mão para o seu próximo. O pecado é você matar uma pessoa, roubar dela o direito da vida, roubar dela o direito de amar, de produzir, de se procriar, de se recriar, o que quer que seja, de exercer a vida é sagrada. A maneira que você vive a sua vida corresponde apenas a você. Não existe pecado nisso. Isso sempre foi uma tentativa de controle. E falo isso espiritualmente falando. Mas você deve estar se perguntando, mas então Deus não criou o homem e a mulher para que pudessem procriar e, enfim, fazer o mundo tal como ele está? De fato, e o fato da pessoa ser homossexual não significa que ela não vai ser pai, não vai ser filho. Muito disso vem pela cabeça do ser humano. E família é um ambiente de amor, de lar, e não um ambiente que você tenha que querer dominar, que tenha que ser desse jeito ou assado. Isso simplesmente pode ter sido escrito, gente, como tentativa de domínio. Porque foi escrito por mãos humanas. Apenas vamos considerar isso, abrir a nossa mente, tal como a história do Papai Noel. E se pensar bem, aqueles que atacam tantos homossexuais, que têm ódio pelos homossexuais, por quê? Será que são lá dentro e não querem admitir porque têm a necessidade de mostrar que são machos? Que são homens? Que são viris? Quem é homem de verdade? Quem que é mulher de verdade? Nós somos tão primitivos ainda no nosso entendimento sexual que o sexo do outro, o que ele faz, incomoda. Sabe por quê? Porque alguns são livres e outros são prisioneiros. Alguns são livres naquilo que sentem, enquanto que outros não conseguem exercer nem para si mesmos a sua própria sexualidade. E se perdem. Freud explica. E se perdem nessa loucura de saber o que está certo e o que está errado. Mas nunca escutam a sua verdadeira tendência, o seu verdadeiro coração. É a sua intuição, que é onde nos liga a Deus. A experiência humana, a experiência física, ela tem que ser de acordo com os teus princípios. Mas o teu princípio nunca pode ser arma de detonação ao princípio de outra pessoa. Se ele atravessar o teu ambiente, e o teu ambiente é você, então, aí sim, mas não é o caso. Eu não sou a favor dessas, e que fique bem claro, eu me considero uma pessoa séria, eu não gosto de perversidade, eu não gosto de, me falta a palavra, na verdade, promiscuidade. Eu não gosto dessa coisa que para ser gay eu tenho que sair por aí completamente pelado ou transar com alguém na rua, que é o que dizem. Eu não vi, eu sei, deve existir, não fui atrás também. Mas não é, isso pra mim não é. Isso pra mim não é nem liberdade. Isso pra mim deve ser feito de droga, tá? Não gosto disso. Nem dos homossexuais, não gosto disso nem dos heterossexuais, não gosto de nada.
porque eu gosto do que é discreto. Do meu gosto eu tô falando. Só, do meu gosto. Não é apologia nem uma coisa nem a outra. A única apologia que eu faço é pela liberdade de você ser quem você é de fato. Pela sua paz de espírito e pelo respeito. Isso sim. Eu gosto muito da Bíblia como um livro de estudo. Acho que tem grandes verdades ali, mas acho que nós somos tão imaturos, mas tão imaturos para entender o que ela diz, ou as entrelinhas dela, e muitas vezes a gente não questiona porque não temos ainda a inteligência para perguntar. E achamos que sabemos as respostas. E isso é um perigo. Sempre foi e sempre vai ser. Mas da morte de Cristo até o presente momento, são 2000 anos. Bom, temos uma eternidade para aprender. Depende da sua paciência. Eu estou confortável com a minha opinião e faço isso sem querer criticar, magoar, xingar ninguém. Só que eu não aceito de maneira nenhuma esse tipo de preconceito. É até bonita essa palavra, perto do ódio que a gente anda vendo contra os gays. E amanhã depois vai ser contra quem? Porque foi contra as mulheres, né? A mulher não podia abrir a boca que apanhava. Foi contra os judeus. Muitos judeus ainda sofrem. Os negros ainda sofrem. Contra quem? Quem é realmente superior? Quem realmente é dono da verdade? Se você consegue sentir que você é dono da verdade, parabéns. Ou, lamento. Porque eu sei no fundo que não é. Eu também não sou. E este é só um vídeo de opinião. Deixa aqui no comentário a sua também. Gratidão. Um beijo enorme na sua alma. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.